Fundação Nossa Senhora das Dores, Limeira, São Paulo. Uma ideia de Deus. Magnífica está no ar. 12:06. Na gravidez eu descobri que ela tinha hidrocefalia. Com 6 meses ela resolveu vir ao mundo, né? E a gente cuidou dela. Ela veio para esse mundo pra isso, sabe? Pra trazer amor pra gente. Eu tô chorando, mas tem 6 mães felizes. Doação é isso. Doe órgãos. Converse com sua família. Amor para superar. Amor para recomeçar. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. 103,5. Magnífica FM. Esta semana você já usou aqueles 10 minutinhos para dar uma geral no quintal e verificar se não tem locais que podem ter as larvas do mosquito da dengue? O quê? Ainda não? Não podemos descuidar. O mosquito está por aí e gosta de água parada, até na tampinha de garrafa. Elimine os pratinhos das plantas e coloque água sanitária nos ralos. O combate tem que ser permanente. Não deixe o bichinho se proliferar. Mantenha o mosquito longe de sua família. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Nos últimos anos, o caminho não foi fácil, mas o governo federal uniu forças com o povo brasileiro e construiu um Brasil melhor para todos. Superamos os desafios, vencemos a pandemia, controlamos a inflação, ajudamos milhões de famílias e colocamos o país no rumo certo. Conquistamos tudo isso porque somos um povo trabalhador, honesto e fraterno. Hoje podemos dizer com orgulho, a nossa força fez o Brasil melhor. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A informação, num papo leve e descontraído. Começa agora, Painel Magnífica. Meio-dia e 9 minutos, muito boa tarde a todos, está no ar mais uma edição do Painel Magnífica, hoje quinta-feira, 22 de dezembro de 2022. Eu sou Rafael Coelho. Boa tarde, eu sou Ana Beatriz Viganó. E vamos fazer companhia para você até a 1h da tarde. E hoje a gente recebe aqui nos estúdios a advogada especialista em direito previdenciário Fernanda Miniti, já convidada nossa aqui de muitos programas, que hoje vem falar sobre a revisão da vida toda, né? Uma novidade do INSS, anunciada aí nos últimos dias, que gerou muitas dúvidas, né? O pessoal tem bastante coisa para perguntar, então hoje é o momento de você tirar aqui suas dúvidas sobre aposentadoria, direito previdenciário e também sobre o tema de hoje, que é a revisão da vida toda. Então já participa aqui com a gente, 992005515 é o WhatsApp aqui do painel, ou também pelas nossas lives tanto do Facebook quanto no nosso canal do YouTube, pode fazer a sua pergunta por lá também. Isso mesmo, Rafa, mas antes da gente começar aqui nesse papo super importante, será que alguém que está nos ouvindo ou nos assistindo está procurando um serviço que ofereça energia elétrica ininterrupta? Então essa pessoa precisa conhecer a Money Technobreaks. É isso aí, a Money Technobreaks tem assistência técnica autorizada e especializada multimarcas e também suporte técnico com sistema leve trás. Isso aí, sabe o que mais? Eles fazem manutenção preventiva e corretiva em seu no-break e estabilizador, não deixando a sua empresa parar. Você pode entrar em contato com a Monitech pelo telefone 19 3495 3040 e também pode mandar uma mensagem, já que esse número também é o WhatsApp.
ou também mais informações pelo site monitechnobreak.com.br. Eles ficam na rua Carlos Reinaldo Busch, número 89, no Jardim Montezuma, aqui em Limeira. Monitec No Break, soluções em energia. 12:11. Fernanda já está aqui com a gente. Boa tarde, bem-vinda novamente, Fernanda. Obrigada, boa tarde, Rafael, boa tarde, Beatriz, boa tarde a todos os ouvintes do programa Magnífica, é sempre um prazer estar aqui. É isso Boa aí. tarde. Hoje, um assunto bastante, não sei se polêmico, né, Fernanda? De grande repercussão, né? Gerou muitas dúvidas aí dos aposentados, dos pensionistas e tudo mais, que é essa questão da revisão da vida toda, né? Que foi uma decisão aí nova, né? Recente, um assunto ainda está em alta. O que é essa revisão da vida toda para quem ainda não sabe, não procurou saber, até os seus direitos? O que é essa revisão da vida toda? A revisão da vida toda, ela é uma revisão para incluir, para refazer o cálculo da aposentadoria da pessoa, incluindo aquelas contribuições dela, aquilo que ela pagou antes de julho de 1994. Isso o STF julgou favorável. Então, deixa eu explicar aqui um pouco melhor. Via de regra, o cálculo do benefício, ele sempre foi feito para se chegar no valor da aposentadoria. Ele sempre foi feito utilizando as contribuições a contar a partir de julho de 1994, que foi a data que surgiu o Plano Real. Porém, existem algumas pessoas que, no caso inverso delas, elas começaram a trabalhar, elas pagavam mais, tinham salários altos antes de 94, e esses valores não eram utilizados nesse cálculo para aposentadoria. Aqui nós costumamos falar que é uma revisão de exceção, porque a maior parte das pessoas, elas começam a trabalhar ganhando pouco e depois aumentam o salário ou a contribuição. Mas aqui são para aquelas pessoas que é ao contrário, que tinham salários altos antes de 94 e depois diminuíram o valor das suas contribuições. Então, o que o STF decidiu? Que se refizer esse cálculo, aqui a importância do cálculo para comparar qual aposentadoria seria melhor. Mas voltando para o STF, o que o STF decidiu? Se refazendo esse cálculo, essa aposentadoria, somando tudo, por isso que se diz revisão da vida toda, somando todas as contribuições, o período global, ou seja, desde quando ela começou a trabalhar lá, 70, 80, enfim, desde a primeira contribuição até o final, se isso for melhor do que aquele cálculo feito considerando só a partir de 94, essa pessoa teria o direito de optar pelo melhor benefício. Isso que é o que se chama revisão da vida toda. E agora, recentemente, como vem dito, o STF julgou favorável aos aposentados, e isso tudo foi noticiado, agora de uma forma oficial, porque esse julgamento já havia sido julgado um tempo atrás, mas houve o reinício do julgamento, então aquilo não tinha sido de forma oficial, mas agora, com esse novo reinício, novamente julgou favorável e, de fato, é oficial isso. O importante disso é as pessoas fazerem esse cálculo para saber se vai aumentar ou não, porque existem casos que pode aumentar muito, tem casos que pode gerar até mais de 300 mil reais de atrasados. E existe caso que pode diminuir o valor da aposentadoria. Caso o valor que a pessoa já está recebendo vai diminuir. Isso, se por exemplo essa pessoa tinha contribuições antes de 94 pequenas e refizer esse cálculo for menor, aí não é vantajoso para ela. Sim. Então tem que fazer o cálculo certinho para saber se vale a pena ou não. O legal dessa decisão é que se essa pessoa se encaixa e se o cálculo demonstrar que ela tem direito, ela é uma ação que provavelmente ela vai ganhar, já que o STF já julgou favorável. Sim. Então, o que a pessoa precisa saber é se ela se enquadra. Se ela se enquadrar, isso com certeza é benéfico para ela. Sim. E essa revisão, ela já está valendo? Já. Ela não é uma revisão administrativa, não é uma revisão em que o INSS vai conceder de forma automática. O que nós fazemos é uma ação judicial para pedir essa revisão. Essa revisão, então, ela não é uma ação que o INSS vai implementar ou fazer um caminho administrativo. Se bem que assim, não é até o momento, porque é tudo muito recente, pode ser que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, não sei, o INSS comece a fazer isso de forma automática, mas por enquanto não, por enquanto é uma ação, é uma revisão que caminha para ação judicial, que para a pessoa conseguir isso, ela tem que entrar com uma ação na justiça. Sim. E todos têm direito a essa revisão?
Porque a gente estava falando aqui antes, né, que nem todos vão ser beneficiados com essa revisão. É importante frisar isso, né? Mas todo mundo também tem direito? Tá, vamos lá. Primeira coisa importante é fazer o cálculo, que no cálculo vai precisar, que documentos? Vai precisar das carteiras de trabalho da pessoa, para saber as contribuições que ela tinha antes de 1994. Então, a gente vai pegar as carteiras de trabalho e também o CNIS, que é o banco de dados que está no INSS. Só que o sistema do INSS, ele lança para todo mundo isso, as contribuições, só a partir de 1982. Então, por isso que é importante aliar com o que está no INSS a carteira de trabalho, para trazer essas informações antes de 82, que foi a data que o INSS começa a colocar de forma digital. Então, a carteira de trabalho e o CNIS, que é o banco de dados do INSS. Ali faz o cálculo e verifica. Isso é um ponto, o cálculo muito importante. Segundo, é verificar as datas. A pessoa, para poder solicitar, via de regra, ela tem um prazo de 10 anos da data da concessão da aposentadoria dela. Existem algumas exceções que interrompem esse prazo decadencial, mas a regra então essa pessoa tem que ter se aposentado há menos de 10 anos para poder solicitar isso. Que períodos? Essa aposentadoria tem que ser também, ela tem que ser depois de 1999 e tem que ser antes de 2019, porque essa forma de cálculo vale só antes da reforma da Previdência, que ocorreu em 13 de novembro de 2019. Então, período de 99 a 2019, lembrando que a pessoa tem que estar há menos de 10 anos aposentada para poder solicitar. E, Fernanda, como que o ouvinte aqui que está acompanhando o programa pode saber se vale a pena pedir essa revisão? A primeira coisa que ele pode o indicativo, porque isso só vai ser demonstrado de fato com um cálculo preciso. Mas o indicativo, aquela pessoa normalmente ela lembra que antes de 94 ela tinha um salário bom, ela contribuía com valores altos. Aí provavelmente não importa se no meio desse período ela acabou mudando de emprego, aí o salário diminuiu, o que vale é o antes. Se antes ela por acaso recebia um salário bom, ela... Isso, porque depois, vamos imaginar um caso que uma pessoa que depois de 94 só contribui pelo mínimo. Então depois de 94, lá a média provavelmente vai dar o mínimo, porque ela só contribuiu pelo mínimo. Mas antes de 94, se essa pessoa contribuía por 3 salários mínimos, ou enfim, pelo teto, esses valores altos não foram computados. Então, esse período anterior vai elevar esses períodos posteriores. Sim. Porque depois de 94, isso já está no cálculo dela. Isso já está feito, e isso não vai mexer no que está, vai continuar igual. Isso. Vai ser o mesmo cálculo utilizando aquilo depois. A diferença vai ser o anterior. Então, se antes de 1994, a pessoa sabe que tinham salários bons, salários altos, algum período de contribuição alta, isso provavelmente vai aumentar a aposentadoria dela. Agora, se antes de 94, eu sempre recolhia pelo mínimo, o salário era baixo, então provavelmente não. Normalmente a pessoa lembra, porque a pessoa, ela lembra, fala, eu recebi, eu era gerente, eu era tal, foi a época que eu mais contribuí e depois veio essa modificação e isso não entrou no meu cálculo. E, Fernanda, qual que é a diferença dessa revisão da vida toda para o cálculo mesmo do INSS, para quem ainda não estava sabendo, para quem está entendendo agora com a gente? Tá, o cálculo do INSS é o seguinte: quando veio a lei ela estipulou que existiam 2 formas pela lei. Uma era a regra permanente, outra a regra transitória. Na regra transitória, foi essa regra em que o cálculo era feito considerando as contribuições da pessoa, as 80% maiores contribuições. Então, isso tanto no INSS quanto no judicial, qualquer forma, esse era o cálculo que se aplicava, considerando essas 80% maiores contribuições a contar de julho de 1994. Então, ali fazia a média dos valores das contribuições da pessoa. Só que essa média se iniciava sempre somente a partir de 94. Mas, aqui eu estou falando um pouco mais jurídico, mas esse argumento foi colocado através de uma regra de transição na lei. E a regra permanente que dizia que poderia utilizar tudo. Então, esse foi o fundamento jurídico que acabou aprovando a revisão da vida toda. Que uma regra de transição não poderia ser pior que uma regra permanente. O fundamento é esse, mas de uma forma mais fácil, vamos colocar assim.
O cálculo ele é feito normalmente considerando de 94 para frente, e nessa revisão vai incluir todo o período, desde o primeiro dia que a pessoa começou a trabalhar até a data da aposentadoria dela. Sim. E, Fernanda... Todo o período de contribuição, eu digo. Sim. No caso, a pessoa... eu não quero pedir revisão, nada. Mas a pessoa, às vezes, tem medo de... Às vezes, pode acontecer de ter meu salário, minha aposentadoria diminuir ou tal, ou se ela ficar quietinha não vai mudar nada? Se a pessoa não pedir, não vai acontecer nada, porque ela não vai ser implementada de forma automática. Sim, o INSS não vai ficar caçando quem... Não, até porque o INSS... ele costuma... A tendência dele é ele ser contrário. Então, ele só vai conceder para quem for atrás. Ele não vai conceder isso... fazer isso, procurar verificar quem complementa ou não. Até porque a pessoa tem direito ao melhor benefício. Então, ainda que se fosse prejudicada, daria para falar que aquele é o melhor e que ela preferia daquela forma. O que a pessoa precisa saber é ter a certeza, procurar alguém que faça o cálculo, para, com esse cálculo em mãos, ela ter a certeza que aquilo aumenta, para ela não entrar com uma ação em que diminua. Correr de diminuir. Ou mesmo que prejudique ela. Sim. Né? Ou mesmo, vamos colocar, que ela entra com uma ação que em tese diminua, mas que na prática até não diminuiria por conta de não prejudicar esse benefício dela, mas seria uma ação inútil. Porque ela perdeu tempo, perdeu dinheiro e ali não aumentaria o valor do seu benefício. Sim. Então, ela precisa ter certeza com o cálculo em mãos do aumento, e vai aumentar de tanto para tanto, vai receber tanto desatrasados. Nesse caso específico, vale a pena. Nesse exemplo. Ou em outro, não. Para ela ter essa clareza com esse cálculo feito que demonstra se ela pode ou não solicitar. Sim. Até pensei numa situação aqui, Fernanda, um exemplo. A pessoa ali recebe o seu salário da aposentadoria, não se atentou a fazer o cálculo, não pediu a revisão. Porventura veio a decisão, acabou tendo um salário menor do que ela já recebia. Ela pode tentar reverter essa decisão e voltar ao que ela recebia antes? Ou depois de feita a decisão, fica agora com o menor valor? Deixa eu pensar aqui. Que na verdade é assim, o que eu entendo? Ela tem direito ao melhor benefício. Então, se ela pediu isso de forma equivocada, esse não seria o melhor benefício dela. O melhor benefício seria o benefício anterior. Mas ela aí teria que justificar isso. Então, assim, é uma dor de cabeça que ela não precisa passar se ela fizer. Porque ela não precisa de muitas coisas. Ela não precisa fazer vários procedimentos. O único que ela precisa fazer de uma forma correta, até porque é uma ação judicial. Sim. Então, ela não vai conseguir... Eu acredito que não vão entrar com ação judicial sem um cálculo em mãos. Vamos entrar e ver o que dá. Não é o adequado. Agora, se isso acontecer na prática, claro, esse valor vai diminuir, então pede para não ser implementado, tal. Mas é um tipo de argumento que a pessoa vai entrar. E outra, mesmo se pedir para não ser executado ou implementar o benefício deixar com o benefício que estava e não o que foi pedido e que diminuiu. Aqui a gente está falando de ação judicial, tem que lembrar que tem sucumbência. E aí, se a pessoa não tiver justiça gratuita, ela vai ter que pagar por uma ação que ela perdeu. Vai ter gastos, então, por conta de só fazer um cálculo. O cálculo evita tudo, não entrar com ações desnecessárias. Mas lógico que existem saídas se aquilo de fato fosse prejudicar a aposentadoria dela. Sim, sim. Então eu acho melhor a gente até frisar, né, a importância de realmente buscar uma ajuda especializada na hora de fazer esse cálculo, né, doutora Fernanda? Porque realmente senão você vai criar uma dor de cabeça que não precisa e entrar ali num rolo jurídico que não vale a pena. Com certeza. E até para dar um respaldo para a pessoa, né? Sim. De que às vezes... Todo esse auxílio, né, Sim. nesse processo. Com certeza. Porque muitas vezes a pessoa não sabe se ela tem ou se ela não tem. E às vezes até o fato de ela não ter o direito, mas explicar para ela o porquê ela não tem, demonstrando no cálculo, na carta de concessão, no processo dela, enfim, o porquê ela não tem, qual foi o valor que ficou, qual outro que seria, tirar todas as dúvidas dela, isso já traz um conforto para a pessoa de que aquilo está correto, a aposentadoria dela está certa. Então não adianta ela pedir algo que ela ali não se encaixa. Sim. Então eu vejo muito isso também na prática. Revisão por revisão, revisão só porque o valor está baixo, isso é julgado improcedente, isso não tem fundamento.
Agora, não quer dizer que a pessoa não tenha direito à revisão. Tem pessoas que têm direito a várias revisões, essa ou outras, tem pessoas que não têm direito a nenhuma. Sim. Mas para saber isso, é analisando o caso da pessoa. E se ela não tiver direito, tudo bem. Se ela não tem direito, por quê? Porque, de fato, não teve nenhum erro, foi tudo feito corretamente. Então, que bom, ela não precisa da revisão. Sim. Agora, se tem alguma coisa, aí sim ela se enquadra e solicita a revisão. 12:26, a gente para o nosso primeiro intervalo e continua na sequência aqui o bate-papo com a Fernanda Minitti, advogada e previdenciária. Se você quer fazer alguma pergunta, não só sobre o tema de hoje, né, revisão da vida toda, mas qualquer assunto aí relacionado à aposentadoria, aproveite o momento, o programa aqui de hoje, e mande aqui a sua dúvida no 992005515 ou também pelas nossas lives no Facebook e no YouTube. A gente volta já já. Não saia daí. Painel Magnífica volta já. Meio-dia e 27 minutos. Um toque de amor no seu coração. 103,5. Gente, compartilhem essa mensagem. Você sabia que as hepatites B e C são doenças silenciosas que podem ser prevenidas? Proteja-se. Use sempre camisinha. E não compartilhe objetos que podem ter contato com sangue contaminado, como seringas, alicates de unha e agulhas. As hepatites B e C não mandam mensagem, por isso aqui está a nossa. Procure a unidade de saúde, faça o teste para as hepatites B e C e vacine-se contra a hepatite B. Ministério da Saúde. A gente combina. Nosso encontro, nosso clima. A gente combina. Nosso jeito de se proteger do HIV. A gente combina. Combina. PrEP pra antes, ou PEP caso algo acontecer. A gente combina. Camisinha, seja ela masculina ou feminina. A gente combina. Combina também o teste ou autoteste, viu só? Quanto mais combinado, melhor. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. É Magnificante FM. Apoio Cultural. MLM Manutenção e Instalação Elétrica. Instalação e manutenção de ar-condicionado, limpeza e higienização, cerca elétrica, sistema de câmeras, alarmes e portão eletrônico. Problemas com a manutenção? Ligue MLM 99637-1001. Desconto de 10% no serviço para quem é membro da família Magnífica. Como está a telefonia da sua empresa? No mercado há mais de 25 anos, a Maxi Telecom oferece as mais diversas soluções de telefonia para seu negócio, desde a implantação de PABX local, rede de computadores, softwares, soluções de PABX em nuvem, telefonia IP VoIP e redução de custos de telefonia. Está esperando o quê para realizar uma consultoria conosco? Temos uma equipe de vendas especializada que vai dar todo o suporte para o seu negócio. Entre em contato agora pelo telefone ou WhatsApp 19 3443 3323. Maxi Telecom Telefonia, ligando você ao mundo. Olá, queridos ouvintes de Limeira, São Paulo. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Magnífica FM 103,5. De segunda a sábado, das 10 às 11, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente temos o nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso, é preciso. É Magnificante FM. Você está no Painel Magnífica.
Meio-dia e 31 minutos, Painel Magnífica de volta nesta quinta-feira, 22 de dezembro de 2022. Estamos aqui ao vivo com você até a 1h da tarde. Hoje recebendo aqui nos estúdios a advogada especialista em direito previdenciário, Fernanda Minitti, falando aí sobre a revisão da vida toda, também outros assuntos a respeito aí de aposentadoria, INSS. E você pode tirar aqui a dúvida, mande aqui pra gente a sua pergunta, aproveite o programa de hoje, né? O pessoal sempre pergunta aqui, quando que a Fernanda volta? A Fernanda tá aqui com a gente. Último do ano. Último do ano. Então já faça aqui a sua pergunta e aproveite o programa 992005515 ou também pelas nossas lives no Facebook e no YouTube, né, Bia? Isso mesmo, Rafa, mas antes da gente voltar pra nossa entrevista, a gente vai falar um pouquinho da Copix Software. É isso aí. Você sabia que a Copix oferece uma ferramenta integrada para gerenciar a sua empresa? E além disso, também oferece soluções que atendem todos os fluxos do seu negócio, desde gestão financeira, compras, vendas, PDV, fiscal, produção, integração com marketplaces e muito mais. Isso aí, não é só para empresas grandes não, viu? A Copix possui o que existe de melhor da tecnologia para as pequenas e médias empresas também. E para conhecer mais é só acessar o site copix.com.br ou ligar no telefone 19 99853 3133. E pode ficar tranquilo, tá? A Copix tem um time de especialistas para fornecer o melhor atendimento para você. Copix Software, o seu sistema de gestão empresarial na nuvem. Vamos lá então, Bia, com o nosso programa. Vamos lá. Continuar falando de revisão da vida. Tem mais algum assunto, Fernanda, da revisão da vida toda? Da revisão da vida toda seria mais isso. Agora, o que tem de diferente são as mudanças das regras da aposentadoria do ano de 2023. Sim. O que fica nisso agora? Vamos lá. Todo ano mudam as regras de concessão da aposentadoria. O que vai mudar para 2023 são 3 regras específicas. A regra de pontos, em que a pontuação para poder pedir aposentadoria vai para 90 pontos para mulher e 100 para homem. Uhum. Esse ano era 89,99, então aumentou um ponto, vai para 90 a partir de 2023, 100. Uma outra mudança, a idade da mulher, que para 2023 já fica em 62 anos de idade, aposentadoria por idade, mulher, a partir de 2023, só pode pedir a partir dos 62 anos de idade. E a terceira mudança é na outra regra, que é a regra idade mais tempo de contribuição. Tempo de contribuição para a mulher são 30 anos, para o homem 35, e essa idade aliada ao tempo vai aumentando também ano a ano. Para 2023, a idade fica 58 anos para a mulher e 63 para homem. Uhum. Então são essas 3 regras que mudam. As outras 2, que é o pedágio de 50 e pedágio de 100, continuam, mas elas não sofrem mudanças ano a ano. Sim. E até a pergunta aqui da Vanilda, ela manda boa tarde. É verdade que ano que vem vai mudar a aposentadoria? E qual a idade está podendo aposentar quem trabalhou especial? A aposentadoria especial desde 2019, ela teve quando foi a data da reforma da Previdência, tiveram algumas mudanças. E dentre elas surgiu uma idade mínima, que a idade mínima é de 60 anos para as pessoas que trabalham com períodos especiais, que ensejam a aposentadoria com 25 anos. Então, se for na regra aposentadoria especial, precisa ter a idade de 60 anos para poder solicitar. Sim. Tem participação aí nas lives? Temos, olha, quem tá aqui com a gente é a Silvana Garri, tá falando boa tarde, né? E também tá falando pro pessoal curtir, comentar, compartilhar. E é isso aí, Silvana, muito obrigada por estar acompanhando com a gente. Doutora Fernanda, outra coisa que a gente gostaria de saber sobre a revisão da vida toda é se vale apenas para as aposentadorias, né? E para outros benefícios, como a pensão, assim. Muito bem lembrado. Sim, ela vale também para pensão, porque a pensão por morte ela é feita, calculada com base na aposentadoria, com base na antiga aposentadoria. Então, ela vai refletir na pensão também. É algo importante as pessoas verificarem. Se a pessoa está recebendo pensão, se a pessoa falecida, ela tinha essas contribuições altas que geraria esse aumento na pensão da pessoa. Sim. E vão ser só para pensões daí também que vão... Isso, aposentadoria, são as aposentadorias, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, as modalidades de aposentadoria e a pensão por morte, que vai trazer bastante benefício.
Aqui a Vanilda ela acrescenta na pergunta dela, Fernanda, quem pediu a aposentadoria antes da mudança especial também é 60 anos? Não, se a pessoa pediu a aposentadoria especial antes de 2019, não havia idade mínima. Uhum. Só precisava ter os 25 anos de tempo trabalhado com atividade insalubre ou Sim. com periculosidade. Depois de 2019 que trouxe essa inclusão dessa idade. Uhum. Aí seria uma hipótese de direito adquirido, que a pessoa preencheu tudo aquilo que precisava, todos os requisitos antes de 2019. Sim. Aí ela pode pedir hoje ou, enfim, em qualquer momento, referente ao período anterior. Sim. Aqui também a Rita Carneiro manda boa tarde, queridos amigos, né? Tô adorando a conversa de hoje, né? Também pede aqui depois pra gente mandar em particular o contato da Fernanda Miniti, a gente manda. Também aqui outro ouvinte também manda boa tarde, Bia, Rafael, doutora Fernanda, muito bons esclarecimentos, né? Também pedindo contato. A Elza, boa tarde, Rafael, boa tarde, Bia, boa tarde, Fernanda. Estou passando só para desejar uma boa tarde e um feliz e santo Natal para todos vocês. Um abraço. Abraço. Aqui também a Neide, boa tarde. Eu estou com bursite e tendinite no braço há 10 anos. E eu estou na empresa, tenho direito ao auxílio doença, ouvinte de Iracemápolis. Fiquei doente na empresa. Vamos lá, depende da função, acredito que sim, mas vai depender da função que ela faz, porque o auxílio-doença, ele é atrelado à pessoa estar incapaz para a função dela. Então, por exemplo, se ela for uma digital, algo que ela for utilizar, que tiver uma relação com isso, provavelmente sim. Daí ela tem que solicitar isso, ela pode solicitar isso através do INSS. Hoje em dia, pode solicitar até mesmo na forma digital, e ela vai precisar passar por uma perícia e ela comprovar ali a doença, a incapacidade dela. Mas normalmente é comum solicitarem por esse fundamento. É que claro que eu não sei o que a função dela, mas eu acredito que se essa função estiver relacionada com essa incapacidade dela, sim, ela em tese tem direito ao auxílio-doença, sim. Sim. Uma pergunta aqui sobre revisão, Fernanda, porque ao pedir a revisão da vida toda, né, se esse pagamento da aposentadoria é suspenso enquanto isso está tramitando. Não, nem a revisão da vida toda, quanto qualquer revisão. Isso é uma dúvida até comum, que as pessoas têm bastante medo, mas quanto a isso pode ficar tranquilo que não suspende, não para o pagamento de aposentadoria, nada disso. Até porque a aposentadoria foi concedida de uma forma que a lei estava estipulando na época, a pessoa não fez nada de errado. Foi a forma que o cálculo era implementado. Então, tanto essa revisão como qualquer outra revisão não vai suspender o pagamento de aposentadoria. Claro que eu estou falando em benefícios concedidos de forma legal. Agora, se teve alguma ilegalidade, um benefício, foi fraude, aí sim, mas são outros casos. No caso normal, nenhuma revisão vai suspender pagamento de aposentadoria. Aqui também, bom dia, tudo bem? Pago o INSS particular. Qual o passo a passo para se afastar por acidente? Caso numa empresa. Né? Tá, é o seguinte, ela está falando particular, então eu tô deduzindo que ela é contribuinte individual. Contribuinte individual, pela lei, não tem direito ao auxílio acidente. Tanto isso está previsto na legislação, e a jurisprudência também não vem concedendo. Até acho uma coisa injusta. Eu até estava conversando com uma advogada amiga minha para a gente ver saídas, mas a jurisprudência não vem entendendo também. Sim. O auxílio acidente, que é aquela pessoa que sofre acidente de qualquer natureza, e ela tem uma sequela, tem uma diminuição da capacidade de trabalho. Então, ela consegue trabalhar, mas com mais dificuldade. Para o empregado, sim, isso é previsto e solicita o auxílio acidente. Agora, para o autônomo, o contribuinte individual, a legislação exclui. E o fato só da legislação excluir, a gente podia pensar, então vamos para a justiça, vamos verificar, mas o posicionamento dos tribunais também não concede. Sim. Então, infelizmente, é algo que na prática é difícil de conseguir. Uma pergunta por áudio. Bom dia, painel. Bom dia, Rafael. Bom dia, Bia. Bom dia. Bom dia, doutora Fernanda. Eu queria saber o seguinte, a minha aposentadoria já está em processo de andamento, né? Já está aberto o processo e tal. Provavelmente o ano que vem agora saia para mim, né? Eu queria saber contigo o seguinte, se poderia ser aberto no mesmo processo, se eu poderia estar vendo com o meu advogado, ou teria que ser aberto outro processo. Obrigado por enquanto e bom dia, tá?
Fernanda, e o Ismael. Eu não entendi o que ele gostaria de ver no mesmo processo. Será que seria da revisão? Revisão da vida toda? Se durante... Então, mas se a revisão da vida toda... É só para quem está aposentado. É para quem já se aposentou. E outra, é só para quem se aposentou até dele, né? Antes de 2019. Se a DER dele for... Ele precisa se aposentar e fazer o cálculo. Sim. Eu acho esse... Vamos esperar aposentar primeiro. Fazer o cálculo e ver se ele tem esse benefício, né? Isso, certinho. Porque... Ele diz que tá ali, se ele pode falar com o advogado ou não. Mas se tá ali, ainda não saiu. Ainda que esse processo aqui, a data que ele deu a entrada fosse antes de 2019, que ainda não tenha saído, mas que ele solicitou antes de 2019. Já tá aí desde 2019 ainda, né? Se for, porque eu não acredito que isso não ia demorar todo esse tempo, mas imagina uma hipótese. Se for isso, ele tem que esperar a concessão da aposentadoria e aí verificar a revisão da vida toda. Agora, se ele fez esse pedido depois de 2019 da aposentadoria, ele não se encaixa na revisão da vida toda. Então não adianta nem ele falar que ele não preenche o requisito do tempo em que... porque aí já mudou outra forma de cálculo novamente, não é mais dessa forma, e aí não se encaixa. Sim, às vezes até seria também, né, Fernanda? Ele tá ali no processo para se aposentar. E saiu essa decisão no meio disso tudo, né? Acho que eu queria saber isso. No meio disso tudo, ele pode ir lá... agora que saiu, vamos pegar os dados mais antigos, alguma coisa assim. Que... Eu acredito que é isso que ele tenha falado, como o Rafael falou. Mas se for isso, se ele está nesse meio do processo, ele não vai ter direito, porque ele foi depois, essa aposentadoria foi depois de 2019, aí não se encaixa para ele. Tempo, né? Mais uma por áudio. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de saber com a doutora se eu tenho possibilidade de aposentar o ano que vem. Eu tenho 54 anos e já tenho 30 anos de contribuição. Será que eu tenho possibilidade de aposentar? Eu aguardo a resposta, tá? Um abraço, fica com Deus. E aí, Fernanda? Pela aposentadoria por idade não, que são 62 anos de idade, que tem que verificar se ela vai se enquadrar em alguma das outras regras. Talvez a regra que se aproxime, não sei exatamente todos os dados dela, mas existe o pedágio de 50%, que o pedágio de 50% a pessoa precisava pagar, contribuir por metade do tempo que faltava até 2019. Então, se faltava um ano, seria um ano mais um ano. Metade. Se faltava um ano, seriam 6 meses. Então, tem que verificar se ela, em 2019, quanto tempo ela tinha. Se ela não se encaixar ali, porque se for 30 anos agora cravado, ela não vai ter pelo menos 28 anos em 2019. Ela teria menos, daí ela não se encaixaria. Se ela não se encaixar na regra pedágio de 50%, tem a regra pedágio de 100%. Só que a regra pedágio de 100%, a idade para a mulher solicitar é 57, então ela ainda não chegou. Sim. Aí precisaria fazer, no caso específico dela, as 5 regras para verificar qual é aquela que chega primeiro. E também se existe algum dado a mais para aumentar esse tempo ela chegar a alguma regra. Por exemplo, inclusão de período rural, inclusão de período especial, ou pagamento de atrasados, para ela ter um pouco mais de tempo e se encaixar de uma forma anterior, uma forma mais rápida em algumas dessas regras. 12h e 45 minutos, a gente para o nosso último intervalo e volta na sequência aqui com mais participações dos ouvintes, tirando as suas dúvidas aí sobre aposentadoria. Aproveite aí que é o último bloco do programa. 992005515 é o WhatsApp aqui do programa para você mandar aqui a sua dúvida, ou também pelas nossas lives lá pelo Facebook e também no nosso canal do YouTube. A gente volta já já. Não saia daí. Painel Magnífica volta já. Uma ideia de Deus. 12h45. Painel Magnífica. Oferecimento MLM Manutenção e Instalação Elétrica. Sorvete você gosta e nós, há 27 anos, amamos fazer. Fundada em Limeira e para Limeira e região, a Sander Sorvetes leva felicidade, frescor e, claro, muita qualidade. São mais de 50 produtos diferentes, feitos com matéria-prima de primeira, que deixa tudo mais saudável e gostoso. E que tal um sorvete mais artesanal feito na hora? Na loja da Sander tem, é ainda mais cremoso, como você gosta. Hoje atendemos mais de 300 parceiros que confiam em nosso trabalho.
centenário e fazem parte dessa história. Sander Sorvetes, desde 1995, levando a felicidade. Ou seja, sorvete pra você. Agilizou, o Detran tá comigo. Agilizou, tenho tudo que preciso. Em 4 anos, o Detran São Paulo se transformou por você. 90% dos serviços você já resolve pelo celular ou pelo site. Primeira habilitação, CNH definitiva, segunda via ou renovação, licenciamento, transferência de veículo e muito mais. Sem falar nas unidades integradas ao Poupa Tempo. Detran São Paulo, Governo do Estado de São Paulo. Farmacêutico, dentista ou veterinário. O dever te chama. Você pode servir a pátria como militar da área de saúde e enfrentar um novo desafio na sua profissão. Homens têm o dever de se alistar. Mulheres podem ser voluntárias. Chegou o momento da seleção desses profissionais de saúde. Apresente-se ao quartel mais próximo entre 23 de agosto e 30 de novembro. Saiba mais em gov.br/defesa. Ministério da Defesa. Governo Federal. Um toque de amor no seu coração. 103,5. O advento que antecede o Natal é o momento em que esperamos a chegada do Salvador. Anunciando a palavra de Deus. 103,5. Família Magnificat, tá todo mundo aqui. Liga pra gente, 3452-3731. Família Magnificat. Você está no Painel Magnífica. Meio-dia e 49 minutos, de volta aqui com o Painel Magnífica nesta quinta-feira, 22 de dezembro de 2022. Vamos aqui ao vivo até a 1h da tarde, recebendo aqui nos estúdios hoje a Fernanda Minitti, advogada especialista em direito previdenciário, falando aí sobre, tirando as dúvidas, né, dos ouvintes aí sobre aposentadoria. Aproveite aqui o momento, faltam 10 minutinhos aí para o programa acabar. 992005515 é o WhatsApp aqui para você tirar as suas dúvidas sobre aposentadoria. Temos perguntas aí no Face? Isso aí, Rafa. A gente tem uma participação do Francisco Delmira Rocha Pessoa. Ele tá falando parabéns pelo programa, muito bom. Tá gostando aí. Aí, e aí pela no participação. WhatsApp? Aqui no WhatsApp o Ismael Perguntas? deu um retorno aqui pra gente, Fernando. Ele falou obrigado aí pelo retorno. Minha dúvida era essa mesmo que o Rafael entendeu, né? Fique com Deus, que é a questão de, no meio disso tudo, deu a decisão, né? Se ele poderia fazer a revisão, já que a aposentadoria dele ainda não tinha saído, né? Mas, como a Fernanda explicou, tem que esperar sair para depois fazer todo o cálculo, né? Aqui a Marta manda boa tarde. Como que fica a aposentadoria por invalidez do funcionário público? Tá, funcionário público é regime próprio, não é regime geral do INSS. Sim. Aí o regime próprio, ele tem as regras se for União, Estado ou o município. Aí tem que olhar o que está previsto ali no ente
e no ente para solicitar, mas ele, via de regra, também tem os direitos, a mesma coisa como o do INSS. Sim. Mas depende da legislação de cada ente, município, estado ou união. Mas ele tem também a aposentadoria por invalidez da mesma forma. Se passa por uma perícia, a perícia é ali no órgão médio, por exemplo, se for a prefeitura, é pedido ali que passa e concede ou não um benefício, da mesma forma. Também é feita essa média, essa média tudo certinho para chegar no valor e verificar. Mas é outro local de pedido e outra legislação. Aqui mas tem direito. O João Maurício manda boa tarde, Rafael. Gostaria de saber, eu tenho 15 anos de contribuição, vou fazer 62 anos no final do ano que vem. Eu poderia dar entrada? Obrigado. Santo Natal para todos vocês. É homem? Homem. Tá. Homem precisa ter 65 anos de idade, aposentadoria por idade. Ele vai fazer 62 no final do ano que vem, então. Ele tem que aguardar a idade. Ele só pode dar entrada na aposentadoria por idade depois que a pessoa fizer aniversário. Ela e não os pode 15 entrar... anos de contribuição dele? É que os 15 anos de contribuição, se ele já tem, ele não precisa ter mais contribuições. Agora só precisa chegar na idade. Então... 62 é de mulher, né? 62 é mulher. Então o João vai ter que esperar um pouquinho. Né? Que também é a pergunta do Adonel. Boa tarde, minha aposentadoria saiu em abril de 2019. Eu tenho chance dessa revisão, oportunidade de fazer essa revisão? Pela data, sim, porque até novembro de 2019. Pela data, sim. Aí depende do cálculo se vai aumentar ou não. Mas no período, no lapso temporal das datas em que ela estipula, sim, que ele se enquadra nessa forma de cálculo que a lei fez a partir de 94. Sim. Lembrando que é recomendável, né, pedir ajuda para um profissional fazer essa conta, né, essa revisão aí, gente, porque senão você vai entrar numa dor de cabeça desnecessária. Aqui a Ivone Marques, ela manda 2 perguntas, Fernanda. A primeira, que ela mandou um pouco antes, ela manda boa tarde. Então o autônomo não tem direito de receber quando sofre acidente? Não. Infelizmente, não. Pela legislação, não. E, infelizmente, pelo tribunal, o posicionamento da justiça também vem sendo que não. E a outra dúvida, ela manda boa tarde, quem recebe LOAS, outra pessoa da casa não pode trabalhar registrado? O LOAS, essa pessoa trabalha registrado, ela vai excluir Depende, por exemplo, se esse registro for de um salário mínimo, algo... Ou seja, se a pessoa receber uma aposentadoria, por exemplo, de um salário mínimo, for um valor pequeno, dá para tentar discutir ali. Mas se esse registro for algo maior, provavelmente não, porque o LOAS é para pessoas que estão em condição de miserabilidade e vai analisar a situação financeira das pessoas que moram naquela casa, debaixo daquele mesmo teto. Então vai pegar a renda de todo mundo, somar e dividir. Sim. E a justiça entende que se for superior a 1/4 do salário mínimo por cabeça, por pessoa, não se enquadraria no requisito de miserabilidade. Então, quando a pessoa tem um registro, isso normalmente afeta a renda e não vai preencher o critério de miserabilidade. Sim. Mais uma pergunta, boa tarde a todos vocês. Doutora, trabalho em uma empresa há 10 anos na produção. Devido aos movimentos repetitivos, os 2 tendões direito e esquerdo se romperam. E agora está com 50% em cada ombro para romper novamente. Fiz uma cirurgia no direito em 2015 e 2019 no esquerdo. Tenho 22 anos de contribuição. Agora está em análise o meu benefício desde 11/7. E até agora... estou sem receber. Doutora, pode me orientar o que devo fazer? Será que consigo aposentar por invalidez? Tenho 48 anos. No momento estou sem receber desde a data que recorri, que foi dia 11 de julho. Olha, no caso dela, se ela está aguardando, acredito que o ideal seria talvez ir para a justiça. A aposentadoria por invalidez, ela também... Muitas pessoas acham que se elas forem aposentadas por invalidez, ela não vai precisar passar por perícia. Mas a aposentadoria por invalidez, ela também não é definitiva. Ela não é como a aposentadoria por idade ou por tempo, que é aquela vitalícia que não corta mais. A aposentadoria por invalidez, ela também se submete à perícia. Sim. Que é o que a pessoa quer fugir de quando ela quer falar, eu quero sair do auxílio-doença e quero aposentadoria por invalidez. Então, na prática, não vai adiantar essa saída para ela. E além de que, se
não conseguiu o auxílio-doença, no caso dela, eu acredito que não ensejaria uma aposentadoria por invalidez. Porque a aposentadoria por invalidez é uma incapacidade total e permanente. Sim. Não adianta muito tentar sair de um para o outro. O que ela pode fazer é tentar buscar isso para, se ela não conseguiu no INSS, entrar com uma ação judicial, passar por perícia e verificar se ela consegue esse benefício. E aí é importante também lembrar o seguinte, que se a pessoa receber um período de auxílio-doença, um benefício por incapacidade, e essa pessoa tiver alta, imediatamente após ela ter alta, ela deve fazer o pagamento de uma contribuição. Por quê? Porque aí todo esse período que ela recebeu de benefício por incapacidade, ele entra no cálculo da aposentadoria. Então, sei lá, se a pessoa recebeu 5 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, todo esse tempo vai ser contado como se ela estivesse pagando para o INSS. Desde que, quando ela tiver alta, na data certa, ela faça imediatamente após a alta o pagamento de uma contribuição. Isso vai validar esse período. Sim. Então, vamos dizer assim, se ela consegue esse benefício, ela vai ter esse respaldo dela respirar, vamos dizer assim, recebendo esse benefício por esse período. E, além disso, quando ela vier até alta, se vier até alta, ela paga o pagamento e usa isso também para se aposentar da forma definitiva lá na frente. Quer dúvida ainda sobre revisão, Fernanda? Quer saber se para fazer a correção da aposentadoria precisa ser somente com advogado? Por que não pode ir diretamente até uma agência do INSS? Porque o INSS não está fazendo. O INSS, na verdade, não só não está fazendo, como nem se a pessoa pede, ele não está concedendo. Então, é uma ação judicial com base na decisão do STF. Sim. Se ela fizer, ela pode, mas ela não. Primeiro, o INSS não vai fazer o cálculo. O INSS não vai fazer o cálculo, o INSS não vai fazer o argumento. Ela pode ligar, por exemplo, no 35 e pedir a revisão, mas isso não vai dar em nada, porque o INSS não vai fazer o requerimento que vai colocar... Fica vendo um por um ali. E ele não vai colocar qual é o artigo, qual é o fundamento, qual a decisão, e precisa fazer essa elaboração dessa petição. Ainda que se fala revisão, o INSS não costuma nem colocar qual é o tipo de revisão, essa revisão que a pessoa liga e pede, ele só coloca revisão. Sim. Não sei se é revisão a vida toda, se é especial, se é qualquer tipo. Uma geral. Só fica uma revisão. E ali não vai ter nem os fundamentos e ele também não vai fazer esse cálculo. Sim. Mas ela pode, mas não vai ser eficaz. Sim. A última pergunta, ela manda aqui que uma ouvinte ficou viúva em 2020. Fernanda, ela fala que tem união estável, os papéis já estão no INSS, mas até agora não teve nenhuma resposta. Ela fala que já colocou advogado e é a única dependente. Ela quer saber se vai receber os atrasados e a pensão por morte depois de 14 anos juntos. Bom, eu não sei ali porque quem não teve resposta ou se indeferiu e recorreu, porque 2020 a 2023, se for no INSS, já era para ter tido alguma resposta, mesmo que indeferisse aí um recurso, sim, mas era para ter alguma coisa. Se ela se preencher os requisitos igual ela está falando, sim, ela vai ter direito e vai receber os atrasados desde a data que ela pediu. Sim. Então isso daí sim, com certeza. Agora eu não sei os detalhes para saber se concedeu, se não concedeu, tem que ver o por caso que ali. Foi. Sim. Mas se tiver tudo certinho, recebe os atrasados com certeza. Sim. 12h59, Fernanda, chegamos ao fim do painel. Recadinho final pro pessoal que tiverou dúvidas sobre revisão, né? Reforçar o fato, né, de fazer o cálculo certinho, né? E também as mudanças pro ano que vem. Sim, para vocês tentarem verificarem dos benefícios dela, da aposentadoria, de como construir alguma coisa melhor para ela, tanto em revisão, se essa tem fundamento, se aplica para ela ou não, ou se tem alguma outra revisão que aquela pessoa possa ter direito, ou a pessoa que ainda não se aposentou, planejar se ela consegue ter uma aposentadoria melhor, ou às vezes ela pode até ser que ela não consiga uma aposentadoria melhor, mas pode ser que a forma com que ela está pagando, ela esteja pagando mais do que ela precisa. Sim. Por exemplo, a gente vai se aposentar recebendo o mínimo, que vai aposentar por idade, está pagando uma alíquota que não precisa pagar, que pode reduzir, está pagando 20, pode pagar 11, ou pode pagar 5. A pessoa está perdendo dinheiro por algo que ela não vai ter retorno. Sim. Então, é sempre legal, é benéfico para a pessoa ter esse estudo para ela se orientar ali nos seus caminhos. Com certeza. Então, Fernanda, muito obrigado pela sua participação. A gente deseja aqui, então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E ano que vem a gente continue tirando as dúvidas aí de aposentadoria, que você vê que tem bastante. É verdade. Feliz Natal, doutora Fernanda. Muito obrigada, né, por estar aqui hoje com a gente. Um próspero Ano Novo.
Obrigada, que Deus abençoe. Eu desejo também um excelente Natal, um excelente Ano Novo, que 2023 Jesus e Maria conduzam todos nós e que o menino Jesus possa nascer no nosso coração, na nossa vida, no nosso interior, nos levando a caminhar com Ele de mãos dadas e ali seguindo. Um grande abraço para todo mundo. Obrigada por tudo e todo mundo fica com Deus. Até mais. É isso aí. Obrigado também você que mandou aqui a sua participação. Obrigado pela audiência. Fica agora com o programa Toca Brasil. E eu volto às 5 horas da tarde no Jornal das 5. Uma ótima tarde a todos e até lá. Uma ótima tarde a todos. Muito obrigada pela sua companhia. E eu volto amanhã no Jornal da Manhã. Até. Acabamos de apresentar Painel Magnífica. Shopping dos Usados e Antigos em Iracemápolis. Compra e venda de móveis e materiais em bom estado e decorações em geral. Parcelamos em até 12 vezes nos cartões de crédito. Visite nosso site Shopping dos Usados em Iracemápolis. Rua José dos Santos, número 297, no Dimas Ometo, próximo ao centro, pertinho da rodoviária de Iracemápolis. Informações 019 98706 7494 ou 98824 0113. Shopping dos Usados e Antigos em Iracemápolis. Trabalhando sempre para a preservação do meio ambiente. Tapeçaria Estofados Zé Luiz. Bom gosto e ótimo preço. Sofá retrátil, poltrona redonda com braços cromados e muito mais. Estofados novos direto da fábrica e reformas em geral. Tapeçaria Estofados Zé Luiz. Há mais de 20 anos no Jardim Vista Alegre. Agora em novo endereço. Rua Ana Piscinini de Gaspari, 126 no Jardim Cavinato. Fone 3452